No Super Mundial terá uma nova regra que, se ela existisse, por exemplo, na Recopa, eu acho que a gente teria aí uns 50 escanteios. E o Botafogo segue contratando agora na área ali da comissão técnica. Fala, rapaziada, vamos para mais um vídeo então. Aqui o Mauro César destilando aquele seu veneno sobre o Botafogo sempre, né? Aproveitando esse momento de crise para falar besteiras, coisas que a gente já sabe, que o cara é dono, ele faz o que ele quer. A gente já sabe disso já. Lógico, tem limite, não pode trocar o nome do time, não pode trocar a cor do time, não pode trocar o escudo, mas de resto ele faz várias coisas que ninguém pode impedir porque tá no contrato, ele é o dono, ele faz, ele manda no futebol, todo mundo sabe disso. Agora, se quer usar esse momento tenso agora, de crise, né, de baixa, para trazer isso à tona como se fosse uma novidade, aí eu acho que é maldade, tá? Mas isso e muito mais, já, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos de membros, 3, 5, 15, vários valores diferentes. O que couber no teu bolso, no teu coração, se quiser ajudar o canal de alguma forma, com um valorzinho simbólico de R$3 uma vez no mês, te ajuda bastante já, gente, a manter esse ritmo de postagem e ser o canal que mais posta horas diariamente somadas sobre o Botafogo no YouTube Mundial. Então não deixe de ajudar o canal, tá bom? É muito importante para nós. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Botafogo apresentou um novo treinador, hein? É ele, o português Renato Paiva, que chegou e já quer conquistar a confiança da torcida. Way, em português, caminho. É o Botafogo em correção de rota depois dos 2 primeiros meses da temporada. Renato Paiva é o treinador que tanto custou a chegar. O 4º português da era SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. 54 anos, contrato até dezembro de 2026. A primeira coisa que me fez aceitar o projeto foi... está aqui. Foi o escudo. A grandeza e a história deste clube, que ainda por cima chega no momento em que venho treinar o campeão da Série A brasileira e o campeão da Copa Libertadores. Paiva não era a primeira opção, mas se dispôs a abraçar o Botafogo Way, modelo de jogo ofensivo que John Textor, dono do futebol do clube, quer ver em campo. A equipa vai convencer os torcedores que não gostam do nome ou que estão desconfiados com o nome. Nós vamos, dentro do campo, convencê-los e estou convencidíssimo que rapidamente o Botafogo voltará aos níveis que tinha com o Arthur Jorge. Apesar dos 15 anos de trabalho nas categorias de base do Benfica, a carreira de treinador do Renato Paiva ainda é inicial. O primeiro trabalho dele foi em 2020. A chegada ao Botafogo é, portanto, o maior desafio até aqui da trajetória do português. Treinar um clube desta grandeza para um treinador é um objetivo, não é um sonho, é um objetivo. Isso, juntando a uma história de gente tão ilustre como Garrincha, Jairzinho. O passado é glorioso e o presente é de afirmação. Ao fim da apresentação do português, Textor fez uma surpresa, exibiu as taças da Libertadores e do Brasileiro. Um recado aos alvinegros e uma provocação aos rubro-negros. Aproveitem a jornada. Vocês são campeões e não tem motivo para se envergonhar. Digam aos seus amigos do Flamengo que vocês estão no topo da montanha. Não podem nos vencer em um jogo e falar besteira sobre nós, ok? Nós somos os campeões. Venham nos pegar. E o Botafogo, com o seu novo treinador, né, acertou e confirmou e agora oficializou a contratação do Renato Paiva. Sim, mais um treinador português aí na vida do Botafogo. Renato Paiva, que foi treinador do Bahia, conhecidíssimo pelas suas coletivas, né, mais... Pouco políticas. Pouco políticas, foi bem, é isso. Pouco políticas, né? E explosivas. Isso. E um trabalho em campo que gerou debates, né? Teve bons momentos, depois na reta final com algumas dificuldades e tudo. Aí imagens do Renato Paiva, que já estava evidentemente acompanhando aí. De branco ali. Ia falar sua futura equipe, mas já a sua equipe, né? Em campo. E vai ter um tempo para trabalhar, porque é bom lembrar que o Botafogo está fora lá da Taça Rio, né? Fora do Campeonato Carioca, da Taça Rio. Copa do Brasil é só um pouquinho mais para frente, não está na próxima fase ainda, só na outra fase ainda. Então vai ter um tempo para trabalhar, para ajustar esse time. Expectativa de vocês para Renato Paiva no comando do Botafogo. Isso porque se falou de Mancini,
Se tentou o Tite, Jardine, um monte de gente. Pois é, treinadores que você pega os nomes e os trabalhos e estão muito acima, muito acima do Renato Paiva. Muito acima, tá aí, ó. Tipo, o Rafa Benítez eu acho que não daria certo, tá? Eu também. Também não. Exatamente. Sim. Eu também acho. Não contrataria. Eu falei isso aqui pra você. Também acho que era um erro. E o Vasco Matos que deu todo o problema que deu com relação lá. É discutível também pra mim. Mas enfim, de qualquer forma, treinadores, tirando o Vasco Matos ali, treinadores com um histórico aí, currículo, campeões, muito superior e tal. Todo mundo sabe quem é. E agora? Então, Renato Paiva. A ideia é boa. Ideia de trabalho é boa. Conteúdo tático é bom. A questão não é nem que o Bahia demitiu. O Bahia não queria que ele saísse. Mas ele teve dificuldade. Ele teve dificuldade no dia a dia. Ele foi explosivo. Ele entregou o cargo. Aí a questão é saber qual vai ser o tipo de apoio, amparo, de tratamento que o Botafogo vai dar. Não dá para pedir para o torcedor, não, passa pano. Não, o torcedor não tem essa coisa. Ele tem que fazer um belo trabalho, ele tem que entregar um trabalho. E a direção do Botafogo tem que estar consciente de que é com ele que vai seguir. Eu só não tenho certeza se a direção do Botafogo sabia disso, porque ele estava morando no Rio. Sabia disso o quê? Sabia que ele tinha o caminho para conduzir, a solução para conduzir o Botafogo. Porque ele estava morando no Rio. Sim. Eu acho que foi o que sobrou, né? Ele poderia ter sido uma opção anterior. Essa abordagem, exatamente. Fala, já, desculpe. Não, assim, eu só acho que isso é meio evidente. E vai ser lembrado agora. Também o fato de não ser a primeira opção não quer dizer que vai ser errado. Né? A gente lembra sempre do Abel Ferreira, com todo o sucesso que ele fez. Não foi a primeira opção do Palmeiras, acabou sendo uma opção ali, terceira, quarta opção, e deu no que deu. Então, assim, o fato de não ser a primeira opção, eu acho que não é um problema. Acho que quando ele é escolhido pelo Bahia, e a gente sabe que a escolha do Grupo City não é uma escolha simples, que acontece, esse cara aqui, ele é simpaticão, vai saber lidar com os jogadores. Não é bem assim. Quer dizer, o processo para se escolher um técnico em qualquer clube do Grupo City é um pouco mais complexo. Então, como disse o Marra, por mais que o trabalho dele, se você perguntar para o torcedor do Bahia, nenhum torcedor do Bahia vai falar, que baita escolha, hein? Legal pra caramba. Porque o torcedor do Bahia não gostava também de como o time jogava, de algumas insistências que ele tinha e tudo mais. Mas, obviamente, eu acho que é um técnico que tem conteúdo, que tem ideias, e aí a gente vai ver se as ideias vão dar certo ou não. E o grande problema que ele teve, que foi claro que o grande problema foi não ter resultados como sempre, mas um problema que foi um problema notável e constante foi o problema da comunicação, né? Foi a maneira como ele se expressava. Não é o primeiro, não é o único técnico português a agir dessa maneira, porque eles são mais diretos mesmo de maneira geral. Agora, claro, você tem técnicos em patamares e com conquistas diferentes e com trajetórias que lhe permitem ser mais ou menos dessa maneira. No caso dele, não acho que seja um técnico que chega e faz os olhos do torcedor botafoguense brilhar. Mas acho também que por ter passado o que ele passou no Bahia e ter pedido demissão, ele provavelmente aprendeu alguma coisa, ele entendeu alguma coisa, algumas diferenças, ele acompanhou como funciona o futebol brasileiro. Então, acho que é bem possível que nesse aspecto também ele já seja um cara, vamos dizer, mais maduro ou mais adequado, mais acostumado com a cultura do futebol brasileiro. Em princípio, e é só o princípio mesmo, não é a conclusão, o Botafogo não tem um técnico do nível do Arthur Jorge. Em princípio. Tá? Porque gerenciar pessoas é muito importante para qualquer líder. No futebol brasileiro, gerenciar pessoas é muito mais complexo do que a gerenciar pessoas em Portugal, na Alemanha, ou mesmo um time estrelado inglês e assim por diante. Eu acho que não é nem em princípio, eu acho que você pode trabalhar. Porque o Arthur Jorge era aprendido, ele pode mudar a maneira de relacionar. Mas o Arthur Jorge era um cara mais testado, né? Era um cara de técnico de Champions League. Então, não dá para comparar, inclusive taticamente, eu acho. Sim, tá? mas por mais repertório. Que tenha boas ideias também. Outra coisa que me chama a atenção, Jean, quando você fala que o Grupo City escolhe alguém não de maneira aleatória, quando você está no time do Grupo City, você já, teoricamente, mesmo com jogadores brasileiros, na sua maior parte, você já tem uma gestão que vai trazer alguma coisa de fora e que vai mudar esse comportamento que a gente vê
em grande parte dos clubes, e eu acho que a exceção nos últimos anos foi só o Palmeiras, porque o técnico ali, e o Fortaleza também, para ser justo, porque o técnico ali é muito grande, nem o Flamengo conseguiu, que é não empoderar os jogadores além daquilo que deve acontecer. Sim. E o quanto se empodera os jogadores é algo subjetivo. Grupo X de jogadores você empodera assim, o outro você empodera médio. É você tentar entender como a personalidade coletiva se forma para você dar aos jogadores mais ou menos autonomia de decisão, de palavra e assim por diante. Não é simples, e para isso você entender a cultura local. O Grupo City tende a diminuir isso, né? No Botafogo, eu não acho que isso tende a diminuir, porque a gente olha que o Botafogo teve muitos problemas com o John Textor de treinador, né? Depois da saída do Luiz Castro, né? Teve dificuldade para fazer isso funcionar, gestão, dando ao treinador autonomia, como a gente imagina que o Textor, acreditava que teria. Mas você vê isso como uma questão do grupo de jogadores? Porque não, primeiro que o grupo mudou, né? Então, e depois que acho que isso nunca ficou tão... Como isso é construído já, não é nem do grupo de jogadores, como essa construção aqui. Porque acho que é diferente da construção em Portugal, que talvez funcionasse do jeito que o treinador do Botafogo agora deseja. Não, é que o que eu estou querendo dizer é assim, isso que você está falando, acho que foi um tema muito constante e presente quando a gente falava do Flamengo, né? Do empoderamento do grupo de jogadores do Flamengo, sobretudo daqueles que estavam em 2019 e tudo mais. Os ganhadores. Me parece que no Botafogo, essa nunca foi uma questão. Por mais que a gente pudesse dizer que um técnico deu certo, o outro não deu, o outro é mais estourado, tá brigando com um jogador ou outro, mas eram coisas muito pontuais. Eu acho que na transição do Bruno Lage pro Lúcio Flávio. E assim, de qualquer maneira mudou, né? Bastante o grupo. Aí era praticamente muito. Mas era praticamente uma escolha dos jogadores e quando você empoderou, hoje é outro grupo de jogadores, eu concordo. Eu concordo que tem muita gente ali com um tamanho diferente hoje. Porque foi campeão de Libertadores, foi campeão de Campeonato Brasileiro. Tudo em tese, tá? Mas não acho que tem perfil. Não é uma característica. Não acho que é uma característica, não tem um perfil, né? Vamos falar, cadê o Gabigol do Botafogo? Não tem. Para pegar um exemplo, mas... Não tem. Agora, o Textor, ele vasculhou o mercado, fez tentativas. Acho que a tentativa, o plano A, para mim, foi muito consciente, tinha tudo para dar certo, que era o Jardine. Que ali você tinha uma baita escolha. Você tinha uma transição perfeita. O Botafogo gostaria de ter permanecido com o Arthur Jorge, mas a proposta veio do Catar e quis sair. Sobre o Renato Paiva, assim, a gente tem que esperar como é que ele vai moldar o trabalho dele, mas eu questiono a escolha. Mas segundo o Textor, agora em entrevista para a Roberta, o perfil está adequado com o perfil do Botafogo. Então, ele fala muito do Botafogo. A gente tem um departamento que cuida Rafa disso. Benítez e André Jardine, que então não tem nada a ver um com o outro. Ele fala muito do Botafogo Way, né? Que é o... Botafogo Way, gostou, Berdo? Ele fala sobre isso. Rápido, smart, smart, fast. Ele é norte-americano, ele pode. Não, o Textor, né? Ele usou meio um slogan, né? É um slogan que é utilizado dentro do clube. É muito americano. Dentro do projeto, né? Ele sabe se vender, ele sabe se vender. É isso. E sabe vender o projeto dele. Assim, o Paiva, ele tem um estilo de jogo mais protagonista, ofensivo, gosta de ter a posse de bola, né? De pressionar o adversário para retomar esse controle. Só que o que eu vi do Renato Paiva no Bahia, concordo que ele tem conteúdo, mas eu acho que a execução foi muito falha. Tudo bem que ele não teve um cenário de um Bahia com Everton Ribeiro, com Caio Alexandre, ele não teve essa qualidade. Só que eu via um time, principalmente defensivamente, extremamente vulnerável. No momento da transição defensiva, o time era exposto. É uma avenida. Ter a bola, é linha alta, isso... Mas eu acho que pode dar certo no perfil do Botafogo. Agora, ele tem uma coisa também. Ele já conhece, ele já tem uma experiência anterior no futebol brasileiro. Isso muda muito. Ajuda bastante. E ele vai ter tempo para treinar com um elenco de mais qualidade. Sim, do que ele teve no Bahia. Sim. Não dá nem para comparar. Porque se você pensar muito no que o Textor defende como planejamento, o que vocês falaram que ele desperdiçou na temporada, o técnico foi contratado no limite certo. De agora em diante, ele tem tempo para o técnico se preparar para os campeonatos que ele deseja. Então, ele precisa apresentar o técnico rapidamente. Eu acho que ele utiliza isso como uma narrativa. As ideias do John Textor. Eu acho que ele utiliza isso como uma narrativa até como defesa. Então, claro, até porque ele tentou trazer bem antes. Sim. Vários técnicos. No limite tem o Jardine foi logo quando saiu o Arthur Jorge. A gente viu a lista de treinadores que ele tentou. Então, é óbvio que ele preferia ter trazido um técnico muito antes. Agora, falando do Paiva, eu acho que esses dois pontos que o Marra cita, eles são muito relevantes. Primeiro, um elenco melhor do que o Bahia tinha, porque não é nem comparável
comparável o Bahia que ele tinha nas mãos com o Bahia de hoje. Então, acho que ele não tinha esse elenco. E assim, no futebol brasileiro, por todas as particularidades e idiosincrasias que a gente tem aqui, é o lugar em que mais faz diferença você conhecer onde você está pisando. Eu sempre digo, você trazer o cara de fora para o Brasil, e tudo bem, às vezes pode dar certo, dependendo do respaldo que o cara tem, do que ele tem à disposição, como foi o caso do Arthur Jorge, mas eu acho que assim, conhecer o futebol brasileiro e todas as suas inúmeras particularidades, e em geral não são particularidades positivas, eu acho que é muito, muito importante. Ajuda demais a superar alguns percalços. Tem um ponto, muito rapidamente, eu não acho que ele chega com rejeição, mas eu acho que ele chega com resistência por conta da expectativa. Interrogação. Sim, tem uma resistência. O torcedor do Botafogo, ele não ficou tranquilo. Opa, essa escolha é uma escolha convicta e é um cara que vai resolver. O único ponto que eu tenho o que eu vi do Renato Paiva foi um cara que não soube lidar com a pressão no Bahia. E ele vai ter pressão, porque o fantasma é o fantasma do Arthur Jorge. Exatamente. O torcedor do Botafogo vai esperar o que o Arthur Jorge fez no ano passado. É difícil, né? Você falou sobre a questão da medalha, assunto no próximo bloco, a gente volta já. Você viu aí agora há pouco o Textor falando sobre a questão da medalha, né? Questionado ali pela Roberta Barroso, falou assim, essa é medalha de perdedor. Porque no ano passado, há alguns meses, né? Precisamente ali a coisa de 80 dias, um pouquinho mais, né? 80 dias do Brasileiro. O time tinha sido campeão da Libertadores, tinha sido campeão nacional, e essa medalha aí é a medalha de perdedor. Então ele não quis ficar com a medalha. O que ele fez? Ele jogou a medalha para a torcida. Foi lá na torcida, pegou a medalha e pá, jogou. E aí, ó. Aí, ó. Ele chegou aqui e te deu a medalha. Ele tá jogando a medalha, não quer saber de nada ele. Ele só quer saber do Leão. Quem que te deu? É o João Técnico. Ele chegou aqui e te deu a medalha. Ele tá jogando a medalha, não quer saber de nada ele. Ele só quer saber do Leão. Pois é, ele só quer saber do Lyon. O torcedor tá na bronca. Agora não vai ganhar medalha. Agora, como é que é? Lá vai ser difícil ganhar medalha. Lá vai ser complicado, viu? A medalha vai ficar na primeira divisão. Opa, exatamente. Agora, Doran queria falar sobre esse fato aí, porque cara, chato, né? Você pegar uma medalha, claro que ninguém fica satisfeito. Bom, ele, no caso, ele já falou que ele não se importava, né? Então pronto. Mas cadê ele não se importa. É incoerente isso, né? Ele não se importa, para ele tanto faz como tanto fez, essas 3 competições que o Botafogo disputou. Então, pegar essa medalha, parece que ele está bravo. Parece que não gostou, é medalha de perdedor. Há uma certa incoerência aí no discurso e também acho bem desagradável esse tempo. Pega a medalha, tá chateado, mas tudo bem, pega lá, vai. Uma coisa educada, mais polida, né? Vamos lá, é o dono do clube, bora, né? Eu acho que são 2 erros, uma incoerência e a postura. Eu acho até desrespeitoso. Isso aí. Com a torcida, com a instituição, assim, é um negócio, ele é o dono desse negócio, ele proporcionou alegrias eternas para o torcedor do Botafogo, ok. Mas o principal patrimônio do Botafogo é o seu torcedor. E é uma atitude, para mim, inaceitável de um líder. Para mim é inaceitável, Birner. Ele jogar uma medalha para a torcida, para ele não serve e serve para o torcedor. O torcedor que pegou a medalha, inclusive, está cornetando o texto. Exatamente. E assim, ou ele não se importa ou ele se importa. Porque ele joga uma medalha e tem uma imagem também, que a gente mostrou aqui no linha de passe, dele revoltado ali no momento que estava vendo o jogo. Mas é bom. Mas essa não é uma atitude razoável de um líder. Do ponto de vista esportivo, da pureza do esporte, dessas coisas, você está coberto de razão. E eu concordo contigo. Me veio algumas coisas na cabeça e precisava de mais tempo para a gente discutir isso. Dou 3 minutos. Não vai ter o tempo. Porque, por exemplo, ele vem numa cultura do to be a winner or to be a loser. E eu penso muito no Abel, falando que no Brasil não se valoriza o vice-campeonato, que parece que o vice-campeonato não é nada. E para você ser vice-campeão da Recopa, você ganhou o principal torneio do continente ou o segundo principal torneio do continente. Mais um motivo para ele valorizar. Então, mas ele está bravo, apesar de ele não dar bola, segundo o que ele disse, com a derrota de hoje para o Racing da maneira como foi. Então, acho que todo esse cenário, tudo isso, eu acho que eu vou ser bem, assim, como diz a Leila, o futebol e entretenimento, faz parte do show do futebol atual. É óbvio que ele devia, até se não gosta da medalha, se a medalha o incomoda, dá para alguém que
Você quer essa medalha? Faz isso discretamente. Coloca numa gaveta. Mas o recado ele não precisa guardar, expor. Mas o recado para o torcedor não é legal. Porque a questão é a mensagem, eu acho que é a mensagem que você passa, e acho que qualquer dirigente tem que pensar. A gente sempre fala aqui que dirigente é uma coisa, torcedor é outra. O dirigente tem que entender o torcedor, mas não tem que agir como torcedor. Porque se ele começa a agir como torcedor, vai acabar dando tudo errado. Claro, aí não é um caso dele ter tomado uma decisão nem nada. Eu acho, para mim, assim, o gabarito a respeito desse papo da medalha de segunda colocação foi dado pelo Guardiola. Então, assim, quem não viu o Guardiola falando sobre a medalha e o quanto ele exige que os jogadores dele não façam aquela coisa de sair tirando o pé da vida a medalha porque perdeu uma final. Porque na hora que você faz isso, você passa essa ideia de que não pode haver perdedor no esporte. Então, assim, tudo que acho que tantos técnicos brigam por isso, tantos dirigentes brigam por isso, dizer, gente, desculpa, só um vai ganhar. E tudo bem, nesse caso específico, você tem vários motivos para criticar a maneira como o Botafogo, a gente falou disso o programa todo. Agora, você corroborar essa ideia de que só vencer que importa, só o vencedor que tem méritos, que alguém que eventualmente é vice-campeão de uma competição, nesse caso perde uma Recopa que é fruto de uma outra conquista, não tem mérito nenhum, que tudo é uma porcaria, que só ganhar importa, depois você corrobora, de alguma maneira você avaliza a postura de contra você mesmo. Contra você mesmo no momento que você perde. E o Botafogo de 2024 aprendeu muito com as derrotas de 2023. Certamente. Muito. Inclusive o Textor. Certamente. Que detectou que deveria investir mais, não só no campo, mas na estrutura. E até pagou por um relatório para provar que havia manipulação de resultado. Então, eu achei essa atitude dele não é uma atitude de um líder, de um cara que representa também uma torcida. O torcedor do Botafogo não fica satisfeito com isso. Claro. Acabou a linha de passe. Vocês estão satisfeitos com a linha de passe? Posso querem mais um pouco? Sua Querem mais um condução, pouco? ela é precisa. Queria mais 15 minutos. Tavares Pode ser por mim. Vamos lá, então. Quer mais 15 minutos? Mais 15 4 décadas Por de vida favor. para Gabriel Gama. Cara, eu tô impressionado que ele vai fazer 40 anos, que ele tá fazendo 40 anos. Vai fazer. E seja muito Pensei que ele feliz, tinha tenha uns muito, 25. tenha muita saúde, muita paz, especialmente para ele e, obviamente, também para todos os fãs e para as fãs de esporte. Muito bem. Ô, Mauro, você postou nas suas redes sociais a lista de técnicos que o Botafogo tentou contratar. É grande a lista. E agora, Paran cai no Renato Paiva, que saiu do lado do Bahia, pediu para sair, estava pressionado pela torcida, a torcida não aguentava mais ele lá. É ele que vai ser o técnico do Botafogo. A lista é imensa, né, de tentativas e erros do Botafogo, e agora chega o Renato Paiva. Será que o Textor comparou com o Arthur Jorge? Não, eu trouxe o cara aí ele funcionou. Você acha que pode repetir essa história? Bom dia. Cara, mundo maravilhoso das SAFs. Você está quebrado, você não paga dívida, você não faz nada para se organizar. Alguém vai lá, compra o clube, a dívida do clube social vai para escanteio. Aí você pega a grana do investidor, contrata jogador, mas não paga a dívida. Vale para todas as SAFs, tá? A não ser aquelas que quitem suas dívidas de verdade. Os credores ficam ali batendo na porta, vão para a justiça. Vai ver as entrevistas do Mano Menezes falando do Cruzeiro. Aí, do nada, sai comprando jogador, monta time competitivo. Quem pagou conta, quem pagou dívida, quem se organizou, passa de otário. Passa de otário, porque do nada, um time pobre, quebrado, vira um time competitivo, forte, aí ganha. Mas tem um outro lado da moeda. Quem manda é o dono, irmão. Quem manda é o dono, ele faz o que ele quiser, joga a medalha fora, não contrata jogador, prioriza o outro clube do grupo, é o direito que ele tem. Ele não está errado. Ele não está errado. Ingênuo é quem acha que o dono vai ficar ali apaixonadamente pelo clube em questão. Não existe isso. Não existe isso. Você vê o caso do Vasco, o momento do Botafogo, o caso do Cruzeiro, com contratações absolutamente sem nexo, um técnico recém-chegado que já revelou publicamente ali o que ele pensa a respeito, né, dos jogadores, investimento e resultado. É isso, é o mundo maravilhoso das SAFs, que muita gente acha que é a certeza de sucesso, como se todas fossem ser certeza de sucesso. Na realidade, a SAF, da maneira que ela acontece no Brasil, é um absurdo. É um absurdo, porque você não precisa quitar suas dívidas. Alguém que compra um clube deveria quitar as dívidas, ou 80%, ou ter um prazo X pequeno, para pagar todo mundo. Agora sim, zerou a conta, eu sou o dono, paguei, mas não, você não precisa pagar as dívidas todas. Aí pede recuperação judicial, aí sai a matéria. Recuperação judicial do clube tal, bababá, um acordo. Aí o cara acha que não quitou dívida nenhuma. O clube associativo faz uma recuperação judicial. Mas o CNPJ da SAF sai contratando jogador. É isso que acontece. E quem se organiza, que entra, aí pode falar do Palmeiras, do Flamengo, do Fortaleza e de outros, esses aí, problema deles.
Eu peguei o atalho da SAF, mas tem um preço. O preço é esse. O cara é o dono. Ontem, torcedores do Botafogo quiseram protestar. Absurdamente, a polícia impediu. Inclusive, nem isso pode. Não sei de quem foi a ordem, mas a polícia impediu, né? E depois, com a truculência habitual, ainda bateu o botafoguense, bateu o torcedor do Racing. Só para desmentir algumas mentiras do Maurinho aqui antes que o vídeo termine e fique muito longo e algumas pessoas saiam do vídeo achando que eu não respondi ele. Primeiro, ainda bem que você falou, a não ser as que pagam as suas dívidas, como o Botafogo. O Botafogo já reduziu a dívida do clube em metade. Era 1 bilhão e quase 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 100 mais ou menos. Já está em 600 milhões. Isso em cravados 3 anos praticamente de SAF, né? Então, sim, o Botafogo é uma dessas SAFs que paga suas dívidas. Ah, mas tem que pagar tudo. Nem o Flamengo está zero de dívida, tá? O todo-poderoso Flamengo, que ganha 1 bilhão por ano, nem o Flamengo está com 0 dívidas. Então, cobre do Flamengo antes pagar as suas dívidas inteiras, para depois querer meter o dedo na cara de SAF que não pagou suas dívidas inteiras antes de começar a se reforçar, tá bom? Ponto 1. Ponto 2. É uma fake news, tá? Você está se falhando, vamos dizer assim, de parecer que não viu tudo para propagar uma fake news. É mais uma mentira sua. O Botafogo não veio, né, de cima, como você ensinou, a ordem de tirar a faixa e descer a porrada. Não. Houve uma briga entre os torcedores que botaram a faixa, outros que não gostaram da faixa, ou seja, a ala pró-Textor e a ala contra-Textor, né? Começou uma confusão e a polícia chegou. Polícia não, seguranças do clube chegaram, não sei se era segurança, se era PM, acho que eram seguranças. Chegaram para separar e aí deram bolacha para cá, bolacha para lá e houve a confusão. Os vídeos não são de os seguranças do clube tirando faixa do torcedor. Houve briga entre duas alas da torcida, ala pró e ala contra Textor. Essa briga começou sem os seguranças e depois houve confronto porque eles foram separar e aí virou quebra-quebra, tá? E outro ponto, mas o Flamengo se organizou, o Palmeiras se organizou. O Palmeiras se organizou do mesmíssimo jeito que o Botafogo, só não virou SAF, né? Ele vendeu sua alma à Crefisa, a Leila. Eu nunca vi um time onde a mesma pessoa que bota o dinheiro de patrocinador é a pessoa que gasta esse dinheiro. A Leila botava o dinheiro pela Crefisa, pelo banco, pelo fã, Crefisa, né? Era o mesmo dono. E ela geria esse próprio dinheiro comprando jogadores, mexendo no gramado, renovando com o técnico, etc. Ou seja, antes teve o Paulo Nobre que botou dinheiro lá, pegou empréstimos com garantia dele, sendo o fiador, pegou dinheiro do próprio do clube, emprestou a juros zero, né? Ninguém paga juros zero hoje em dia, ele emprestou dinheiro a juros zero pro Palmeiras. A Crefisa botou dinheiro durante vários anos, ela montava os elencos inteiros do Palmeiras sozinha, pra revender depois e tudo mais. Aí teve que parar com isso, mas ela patrocinou o clube. Então, durante anos, muitos anos, Crefisa estampou ali a camisa do Palmeiras, pagando menos do que outros rivais ganhavam de patrocínio. Mesmo o Palmeiras sendo campeão Libertadores, campeão brasileiro em sequência, ganhava menos pelo patrocínio do que outros clubes. Por quê? Porque a presidente do Palmeiras é a dona da Crefisa. Então ela escolhia quem ia pra camisa. Ela escolhia quem? Um concorrente? Não, botar ela ali. Então, o Palmeiras virou uma SAF sem virar SAF, né? Primeiro ponto. E o Flamengo, sabemos, né? Se reestruturou como? Com Lubrax. O próprio Landim falou no Charla Podcast. Lubrax dando voltinhas, piruetas financeiras ali, ignorando certidões negativas e tudo mais, para mandar dinheiro na base da marra pro Flamengo. Bancos estatais patrocinando o Flamengo. Vai ver lá o Banco de Brasília, tem até uma fraude, uma investigação aí com relação a um cartãozinho lá, né? Do Banco de Brasília com o Flamengo e tal. Teve algumas fraudes nisso aí, vai investigar, tem coisa suja aí, estão investigando. Lubrax, Petrobras, dinheiro do povo brasileiro, Caixa Econômica Federal, dinheiro do povo brasileiro que, em vez de ir para coisas em benefício do povo, ia para patrocinar o Flamengo. A Globo, que é uma concessão pública, né? Ela pegou o futebol, dominou o futebol nacional, né? E a transmissão ela controla, passa mais jogos do Flamengo, ou seja, o Flamengo ganha mais com o patrocinador também, e dá mais dinheiro pro Flamengo do que pros outros. Como isso? Quer ver uma coisa incoerente? Ano passado, as maiores audiências do Brasil foram jogos do Botafogo.
Botafogo na Libertadores, Botafogo no Brasileirão, que era o líder. Então, o Botafogo deveria ganhar mais do que o Flamengo pela cota de televisão, correto? Não, quem ganha mais é o Flamengo. Então, assim é mole se reestruturar, Maurinho. Assim é mole você bater no peito que, nos reestruturamos sozinho. Sozinho é uma pinóia. Com dinheiro público e com dinheiro da Globo é muito fácil. Então, volta pro vídeo. Não deixava o pessoal ir embora. Enfim, um negócio constrangedor, como o público também, né? O público maravilhoso do Botafogo, que queimou a minha língua lá em Buenos Aires, foram 30, 34, 45, sei lá quantos mil foram, 40 mil, dizem eles, algo próximo disso. Ontem tinha o quê? 25, 26 mil pessoas? 30 mil no total, 4 mil eram torcedores do Racing, e não eram mais porque não tinha mais ingresso para a torcida do Racing, não viriam mais argentinos para o Rio de Janeiro. Então é isso. Eu acho que a gente tem que... Ontem eu não faço mais isso há muito tempo, mas eu fiquei vendo programa de televisão pós-jogo. Cada passada de pano que eu vou te contar. Sabe, é impressionante. Parece que tem um compromisso de que tem que elogiar as SAFs do Brasil. A SAF é isso. O cara é o dono. Ele está dentro da lei, está correto. É o que aprovaram, é o que pode ser feito. Agora, ele decide. Ele faz o que ele quiser. E ainda bem que está fazendo tudo errado esse ano. Racing campeão, isso é o que importa. Situação que ele chega um pouco mais confortável. Do que se fosse campeão lá no alto? Se ele tivesse chego logo após a saída do Arthur Jorge. Porque assim, se ele chega, por exemplo, aconteceu isso em outros clubes, né? O treinador sair, entra um outro treinador e aí a pancada vem porque o time está acostumado a vencer. É difícil às vezes você não consegue manter aquele padrão de jogo e a culpa acaba caindo no treinador. Agora é uma questão que o torcedor do Botafogo já está muito desconfiado do que pode acontecer. Os resultados não vêm, então ele tem um pouco mais de... Ele vai ter tempo para trabalhar, acho que o Botafogo joga daqui um mês só. Então tem... agora é só no Brasileiro. É isso. Né? Ele vai ter um tempo para trabalhar e ele vai pegar um time que... os jogadores estão... sabe assim, você não vai lidar com jogadores que foram campeões recentemente, sabe? Já tem uma mágoa ali. Eu acho que também é bom trabalhar dentro desse perfil, porque você recoloca os pés no chão dos jogadores, sabe? Retoma aquele negócio de, a gente vai ter que continuar lutando, vai ter que retomar essa luta, é assim, que a gente acha que é mais fácil trabalhar com quem é campeão. É mais fácil porque quando o time tem muita qualidade. Mas também para você lidar com o ego, com a vaidade, também é algo que você tem que prestar bastante atenção. Então, quando é um time como o do Botafogo, campeão, mas que hoje vive um momento complicado, você já começa a viver um outro tipo de realidade, tipo, vamos retomar a luta, a intensidade, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer. Então, acho que para isso, eu acho que talvez seja um bom cenário para ele. Tem uma questão de relacionamento, né, que eu não sei como é que ele lida no dia a dia, porque a gente gravou um resenha, que até vai passar hoje com o Marçal. E o Marçal, como ele não tinha sido recontratado pelo Botafogo, a gente conversou muita coisa sobre ambiente de grupo, o que o Arthur Jorge fazia diferente. E uma das coisas que ele fala cara, o dia a dia dele era excepcional de relacionamento. Então ele fala assim, Eu ouvi elogios do ponto de vista de treinamento. Então, isso que eu ia falar. O Marçal fala que ele tinha sacadas para várias situações e que o dia a dia dele era muito bom, porque o Marçal fala que ele sabia controlar bem as vaidades. Ele fala, Fábio, ele percebia quando um jogador estava um pouco, incomodado e dava uma minutagem. Ele motivava a hora que o jogador estava tentando pensar que não fazia mais parte do grupo. Então, e o Marçal fala sobre isso, que o Marçal perdeu espaço no Botafogo em um momento e ele falava que o Arthur Jorge o mantinha motivado mesmo quase sendo a terceira opção. Então, assim, tanto teve jogos que ele entrou e acabou sendo importante, mesmo não sendo um titular. Então é isso. Eu acho que ele chega em um momento que eu acho que ele vai ter tempo para trabalhar, ele vai pegar um time que pode ter um pouco mais de fome para querer escutar o treinador para sair desse momento e agora entender também como é que ele age no dia a dia, enfim, como é que vai ser essa condução com jogadores de personalidade, jogadores que carregam 2 títulos importantes no ano passado, tem a questão do Textor também, que não deve ser fácil lidar no dia a dia. É isso, assim, eu concordo com o Pascoal, eu acho assim, ele é um treinador que não parece muito ter o estilo do que fez o Botafogo chegar a ser campeão. Então vai ter que ter um passinho atrás dos jogadores, um passinho à frente dele, também de entendimento de elenco para montar um sistema que esses jogadores acabem, rendendo o que se espera deles. E é uma retomada agora de um time que foi campeão, de que passou uma dificuldade durante 3 meses, mas como o próprio presidente, o dono diz, o objetivo não era esse, né? O objetivo é daqui para frente. E agora entender o que vai acontecer. Aí, Pascoal, o copo meio cheio pelo capitão, né? Eu espero que seja copo meio cheio mesmo. Porque achei que até a torcida do Botafogo teve paciência demais, né?
Não foi em jogos do Campeonato Carioca, porque o Campeonato Carioca, o Botafogo jogou o quê? 2, 3 partidas do Campeonato Carioca 4, em casa? Não, em casa menos. Eu achei que era o time principal, acho que foram 4. Com o time principal, 4. O Caçapa sequer teve a oportunidade de treinar esse time do time principal, porque ele saiu de um jogo contra o Boa Vista, com o time reserva, foi fazer o primeiro jogo, saiu do primeiro jogo, volta, aí sim ele teve um tempo para treinar o time, para entrar para o segundo jogo da Recopa. Mas o time do Botafogo produziu exatamente o que vinha produzindo nas partidas sem o treinador. O Textor pode não ter gostado das declarações do Savarino, do Barbosa, depois do jogo, que estava muito desorganizado e precisava de alguém para comandar. Isso é muito natural. Porque os jogadores de futebol, se você perguntar para jogador de futebol, ele vai dizer, não, diz que nós não damos conta aqui, professor. Pode deixar que nós damos. Não dá conta, não. Não dá conta, não. Claro que não dá conta. O jogador de futebol tem que ter instrução. Ele precisa ser orientado. Não existe extra que o jogador entre em campo e ele resolve. O jogador que entra em campo resolve é o talento, a individualidade, a qualidade, que vai precisar do grupo para apoiá-lo dentro de campo, porque aí a qualidade vai aparecer. Quando o coletivo estiver perfeito, esse cara vai aparecer. Agora, para escolher o Paiva, não precisava ter dado tanta volta. É isso. O Paiva estava aí no Rio de Janeiro. Que não foi uma escolha, né? Foi uma escolha diante dos nãos recebidos. Sexta escolha? Talvez. Escolha. Acho que essa é a questão. 12ª, nem lembro mais. E acho que isso, num cenário do futebol brasileiro, acaba fazendo diferença. Eu sempre digo que, assim, se tem um país em que a expectativa em relação ao técnico faz diferença em relação ao tempo que ele vai ter para trabalhar, a tranquilidade que ele vai para trabalhar, é o Brasil. Se o cara é conhecido, se o cara tem nome grande, se a torcida gostou da escolha, se os jogadores conhecem e sabem que... Ontem a gente teve uma cena até curiosa na saída do jogo, que a repórter pergunta para o Igor Jesus... acho que foi até... Não sei se foi a Roberta ou não, mas enfim, alguém... O Igor eu não vi. Eu vi o Barbosa no final do jogo, vi o próprio Textor, mas o que é? Ela pergunta... E sobre o novo técnico do Botafogo, Renato Paiva? E aí o Igor diz, quem? Sim. Ele fala, quem? É a Roberta. Foi a Roberta mesmo? Eu vi essa entrevista, Roberta. não tinha certeza se era a Roberta ou não. Ele fala, quem? Quer dizer, eu não estou dizendo... Eu até acho o seguinte, o Grupo City tem critérios bastante rígidos para escolher treinadores. Acho que o conteúdo tático ele tem, o conhecimento... Você diz pela passagem no Bahia. Pela passagem no Bahia. Quando o Grupo City o escolhe, não escolhe à toa, assim, dizendo, esse aqui a torcida gosta, até porque a torcida mal sabia quem era, esse aqui, os jogadores estão... Não, era uma escolha tática, era uma escolha baseada em estudo, em uma orientação, em uma decisão de qualidade de treinos, que inclusive ele mostrou. Até ouvindo o Elton Serra falar, que acompanhou muito de perto, ele fala, ele tinha conteúdo tático ali, ele tinha conteúdo de treino, mas teve um problema sério de comunicação, teve um problema sério de relacionamento de maneira geral com a torcida, com a imprensa, tanto que ele acaba pedindo demissão. É bom dizer isso, né? Ele que pede para sair, né? Ele que pede para sair, depois que a torcida, inclusive, coloca as faixas com as orelhas de burro e tudo mais. Então, o que eu quero dizer com isso este aspecto, que também é muito particular no futebol brasileiro, essa relação, essa insanidade de culpar o técnico depois de 3 jogos por todos os benefícios e os malefícios que você vê no time. Melhorou é porque o técnico é um gênio, piorou é porque o técnico é uma besta, mesmo que o cara esteja 2 semanas. Então, é tudo muito particular aqui. E eu acho que, pelo menos com essas coisas, ele já sabe como a banda toca. Ele já se acostumou. Eu não sei se amanhã a torcida do Botafogo levar uma faixa com a orelha de burro dele, se ele vai pedir demissão por causa disso. Ou se ele vai sair respondendo do jeito que respondeu. Então eu acho que essa experiência que ele teve no futebol brasileiro, por mais que não tenha sido uma boa experiência, sei lá, acho que foram 7, 8 meses, mais até. Serve para entender como funciona a torcida brasileira, né? Exato. Não vai achar que aquilo é uma particularidade da torcida do Bahia. Isso, ele sabe. E acho que assim, isso vale para tudo, né, Dani? Porque assim, o futebol brasileiro tem várias particularidades, sejam elas do ponto de vista logístico, das viagens que você faz, do calendário e tudo mais, seja ela dessa questão de relacionamentos todos. E acho que essas coisas ele hoje
conhece muito melhor do que quando ele chegou no Bahia. Então isso talvez possa ajudar para que ele tenha uma trajetória mais vitoriosa no Botafogo. Botafogo fecha a contratação de Erasmo Damiani, ex-CBF, para cargo de coordenador da base. Botafogo fechou a contratação de Erasmo Damiani, ex-dirigente do Atlético Mineiro e da CBF, para o cargo de coordenador das categorias de base. A informação é do canal BTB Esporte. Sigam lá, BTB Esporte aqui no YouTube. Damiani foi demitido no começo de fevereiro do Atlético Mineiro e também já trabalhou no Palmeiras. Na CBF foi coordenador das seleções de base, tendo conquistado medalha de ouro olímpica da Olimpíada de 2016. O cargo de coordenador da base do Botafogo estava vago desde que Léo Coelho foi promovido para diretor de coordenação de futebol. Cara, tomara que faça um bom trabalho, porque a nossa base está precisando de muitas melhorias. A base está abandonada e, lógico, o Textor está elevando o nível dela, contratando, investindo, mas a base há muitas décadas é abandonada. Super Mundial de Clubes terá nova regra. Se goleiro segurar a bola por mais de 8 segundos, adversário terá escanteio a seu favor. Se isso rolasse no jogo contra o Racing na Recopa, eu acho que o Botafogo bateria uns 50 escanteios no jogo, né? Porque o goleiro ficou segurando a bola, ou então o jogo rolaria melhor, né? Para evitar cera e dinamizar o jogo, a Associação Internacional de Futebol, IFAB, promoveu uma mudança na regra. A partir do Super Mundial de Clubes da FIFA, o goleiro terá no máximo 8 segundos para repor a bola. Se segurar por tempo maior, a arbitragem deverá marcar escanteio para o adversário. A regra atual fala em limite de 6 segundos com marcação de tiro livre indireto para o adversário, mas os árbitros dificilmente marcam esse tipo de infração. Mas é aquilo, né? Se deixar na mão do árbitro, vai seguir sendo meramente uma regrinha que não vai ser aplicada, igual a do tiro livre indireto. Agora, se por exemplo ficar na mão do VAR, um cronômetrozinho rolando, pegou a bola para repor a bola, não repôs em 8 segundos, apito, o juiz tem o reloginho vibra, sei lá, e ele marca escanteio para o adversário. Aí é outra coisa. Mas se deixar pelo juiz, ele vai ficar lá. Acabou. E não vai ter nenhum tipo de aplicação essa regra igual a do tiro livre indireto. A nova ideia da FIFA foi testada no Sub-21 da Premier League em Malta e aprovada na 139ª reunião geral anual da IFAB, organizada pela Federação de Futebol da Irlanda do Norte. A regra passa a valer no Super Mundial, na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Que terá a participação do Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Flamengo, mas os que mais vão sofrer, ó, o Boca Juniors, o River Plate e até o Flamengo, né? Porque o Rossi adora fazer isso. A gente tá de boa. Esse é o vídeo, pessoal. Fico por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Tá? Carnaval. Curtam, mas também, né? Tirem um tempinho pra dar atenção pro fogão. É o nosso vício, né? E sempre dê essa moral. Deixa sempre o like aqui no canal, cara. Deixa o like, comenta, compartilha com amigos que não conhecem ainda o canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber os avisos quando pingar conteúdo novo, vídeo novo, live nova aqui no canal. Plano de membros, já sabe, 3, 5, 15, vários valores diferentes. Ajuda muito a gente por mês aqui, esse valor que vocês fazem aí de assinatura de plano de membros, que é quase uma doação pra gente. Muito obrigado, tamo junto sempre e até o próximo vídeo.